Olá, conectadas! Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de ouvir a voz de Deus? Você já teve essa sensação, então você vai se familiarizar com esse profeta que nós vamos falar um pouco hoje. Sabe quem é? É o profeta Samuel. Bem, mas antes disso, eu quero, como sempre, te fazer aquele pedido. Que você, que ainda não é inscrito ou inscrita aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos aqui para receber as notificações e, claro, curta a nossa página também. Bom, foi o profeta Samuel. Samuel, ele foi um sonho, foi um desejo de uma mulher a qual não podia ter filhos, a qual a sua madre foi fechada e ela fez um voto para com Deus. Ana fez um voto e ali ela falou, se tivesse um filho, ela o colocaria à disposição de Deus para que ele servisse ao Senhor. E assim nasceu Samuel. Samuel, seu nome quer dizer algo tão poderoso como ouvido por Deus. É isso mesmo, alguém que foi ouvido por Deus. Samuel nasceu nesse contexto, uma época em que ali haviam valores distorcidos, o povo estava em crise, moral, política, social. Porém, esse menino, a qual foi a promessa de Deus se cumprindo na terra, ele foi levado para morar junto com o sacerdote Eli. E ali, ele foi aprendendo as coisas de Deus. Chegou um tempo na vida dele, ele ouviu nitidamente a voz do Senhor. O Senhor o chamava pelo nome. Mas ele não entendia, porque ele ainda era um jovem, uma criança, um jovem que ainda não tinha experiência, mas o Senhor já havia chamado por ele. E então, ele ouve 1, 2, 3 vezes, e ele vai até o sacerdote Eli, perguntar se era ele que estava chamando, mas ali o sacerdote tem ali discernimento e diz a ele, Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, você diga, fala, Senhor, e o teu servo ouve. E assim, Deus teve um particular com Samuel. E ali ele foi chamado e o sacerdote entendeu. E o Senhor tinha um propósito, um chamado muito específico na vida desse menino. Samuel, ele cresceu no meio de um povo que precisava conhecer a Deus. Mas Eli, com suas deficiências, com seus problemas familiares, com seus filhos, não estava totalmente disposto ou disponível para o que Deus tinha. Mas Samuel, sim, foi levantado. Esse juiz, esse sacerdote, foi levantado. Ele teve algo específico em sua vida. Ele foi chamado para trazer ali uma ordem ao povo, para colocar as coisas no lugar, e toda a nação obedecia e respeitava Samuel. E ele ungiu 2 reis. Sua característica foi o primeiro rei a qual ele ungiu, foi o rei Saul. Por um tempo exerceu sua função, mas logo ele foi rejeitado por Deus. Samuel tinha um coração muito puro, um coração até mesmo com compaixão, e ele se entristeceu quando Deus rejeitou a Saul. Mas mesmo assim, ele foi lá e advertiu Saul e disse, é melhor obedecer do que sacrificar. A nossa vida também é assim. Muitas vezes ouvimos, é melhor obedecer do que sacrificar, não é mesmo? Bem, o outro profeta o outro rei, na verdade, a qual ele levanta é o rei Davi. Mas há algo específico que, por mais que a característica de Samuel era ouvir a voz de Deus, ter a sensibilidade e o discernimento espiritual, ao chegar na casa de Jessé, ao ver ali os filhos, ele não se confunde, mas ele olha todos aqueles e ele fica na dúvida. Quem seria escolhido para ser o próximo rei de Israel? Mas Deus fala com ele novamente e fala, Samuel, não é esse que você está olhando. Essa que traga todos os filhos, até que chega Davi.
Mas antes disso, Deus diz a ele: Samuel, eu não olho por fora, eu olho por dentro. E eu creio que Samuel, esse profeta, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo tendo ali o discernimento e a sabedoria e até mesmo a intimidade com Deus, mostrou que todos nós podemos sim ser falhos, mas mesmo assim Deus vai e traz novamente, e ele ali entende que é Davi que seria o novo rei, e ele unge Davi para ser o novo rei de Israel. Bem, a história não termina aqui. O livro de Samuel primeiro, o livro de Samuel segundo, o livro de Samuel conta várias histórias, várias situações onde ele confronta os reis, onde ele confronta o povo, mas ele nunca deixou de fazer o que Deus havia designado para ele fazer. E o chamado de Samuel trouxe algo diferenciado para aquele lugar: temor. É isso mesmo. Temor de Deus. Ele tinha uma vida espiritual reta na presença do Senhor. Ele tinha uma vida totalmente dependente de Deus. Nada do que Samuel falou caiu por terra. A Bíblia nos diz isso. E é o mais lindo ainda de tudo isso, algumas características marcantes deste profeta, que ele foi chamado ainda criança. Então não tem idade. Quando Deus chama alguém, pode ser criança, pode ser mais velho, nós temos que estar atento à voz do Senhor. Outra característica do profeta Samuel, a obediência. Em tudo aquilo que ele fazia, ele obedecia a Deus. Ainda que seu coração estava triste, ainda que alguma situação não estava de acordo com aquilo que ele talvez quisesse falar, ele só falava o que Deus lhe ordenara a falar. Ele só fazia aquilo a qual Deus lhe mandava fazer. E outra característica dele era o comprometimento com Deus. Comprometimento com a nação de Deus. Por isso que esse homem foi tão respeitado em todo o seu trajetório, em toda a história da sua vida. Uma característica também muito importante é que ele teve coragem profética. É isso mesmo. Ele repreendeu o próprio rei. Para um homem repreender um rei daquela época, ele teria que realmente ser verdadeiramente um homem temente a Deus. E Saul sabia que Samuel era um homem verdadeiramente temente a Deus. Isso nos ensina que nós devemos andar cada vez mais na presença do Senhor, tentando ouvir a voz de Deus de uma maneira muito simples e muito clara. E você pode perguntar: mas como eu vou conseguir isso? Como eu vou ter essa sensibilidade? Eu te respondo: lendo a palavra, estando na presença dele, orando, falando com ele e também quietado ali, ouvindo a voz dele, no silêncio até que ele fale e você entenda que é Deus falando com você. Samuel, ele foi um homem honrado por toda a nação. Ele foi um homem que não deixou nada e ninguém tirasse a essência de Deus sobre a sua vida. E isso ele só conquistou porque ele foi fiel até o fim. A obediência, ela gera autoridade espiritual. E é possível adquirir essa autoridade quando se ouve a voz de Deus e obedece essa voz, como o profeta Samuel assim o fez. Outra coisa, a integridade vale muito mais do que qualquer aparência. Samuel aprendeu nessa passagem ali com Davi, quando ele foi chamado para ser ungido ali entre seus irmãos. E a aparência não é tudo. Por isso que Deus escolhe pessoas que podem não parecer o perfil do como a sociedade está acostumada. Quem sabe você olha para você mesmo e diz: eu não tenho aparência de rei, eu não tenho aparência de um profeta, eu não tenho aparência de alguém que é chamado por Deus. Mas não se preocupa, porque Deus não está olhando a sua aparência. O que o Senhor está olhando é o teu coração, a motivação com qual você tem buscado a presença dele. Outra coisa, mesmo os maiores líderes, eles também enfrentam motivos para ficarem tristes.
passam por situações de tristeza, mas eles não desanimam, eles não param. Samuel passou por momentos de tristeza, de ter ali, a tristeza de ver um rei perdendo a sua confiança em Deus, como foi o caso de Saul. Mas mesmo assim, ele foi até o fim. Ele não barganhou a essência e o poder de Deus sobre a vida dele. Ele não abriu mão dos princípios ao qual ele aprendeu desde criança. Enfim, as atitudes deste homem, deste profeta, nos ensina que vale a pena ser fiel, que vale a pena continuar na presença de Deus, que vale a pena não perder tempo, mas investir tempo, buscar tempo para aprender mais da palavra de Deus, para aprender mais, ouvir a voz de Deus. Se Deus falar, se você ouvir esta voz e duvidar, apenas diga: Senhor, fala, a tua serva, que o teu servo te ouve. Permita-se ser ouvida por Deus. Permita-se ouvir a voz de Deus. E é nos tempos de silêncio que nós conseguimos distinguir e diferenciar a voz que nos chama. Quem sabe Deus te chamou para esta geração, para este tempo, para você fazer a diferença, para ser uma voz profética, para ser uma voz que vai levar o nome de Jesus às nações. Bem, esse é um pouquinho da história desse profeta tão especial. Claro que temos muitas histórias dentro desses livros do profeta Samuel, mas eu quero deixar aqui essa palavra para você, dizendo que se você buscar ao Senhor, tiver sede da presença, da palavra dele, ele tem mais para a sua vida também. Amém? Quero orar com você nesse momento. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, disposto a ouvir a tua voz, disposto, Senhor, a conhecer mais de ti. Por isso, fala conosco através, ó Deus, que a tua voz ela venha a ser audível, venha a ser entendida, Senhor, aos nossos ouvidos. Fala com pessoas que buscam a tua presença. Quem sabe hoje o Senhor já está falando através, Senhor, desta pequena palavra, deste pequeno momento, Senhor, mas tão profundo diante de ti. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, quem agora, Senhor, está nos acompanhando, essa vida que está aqui, Senhor, sendo conduzida através do teu Espírito Santo, possa entender que o Senhor o chamou, que o Senhor a chamou para uma grande obra. Deus te abençoe, que você seja abençoado em todos os teus caminhos e que Deus possa usar a tua vida aonde você estiver. Amém? Fique com essa palavra e não esqueça, compartilhe esse vídeo para que mais vidas venham ser também abençoadas como você. Que Deus te abençoe.